2h15 em São Paulo, boa tarde a você, telespectador da TV Câmara. Muito boa tarde, no ar o Clipping Eletrônico, um debate sobre questões da cidade, sobre políticas públicas, sobre temas do seu interesse. Você pode participar pelo 3396-4357. Tá aí na tela, ó, 3396-4357. Essa edição do Clipping Eletrônico está começando. Você também pode participar pelas redes sociais, no portal da Câmara, no botão do Twitter, no Facebook, mandando a sua pergunta ao vereador Ricardo Nunes, do PMDB. Boa tarde, vereador. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos os espectadores aqui da TV Câmara. É um prazer tê-lo conosco, vereador. Muito obrigado, Wagner. Hoje tá bom, né? Hoje tá calor, tá quente. Tá gostoso o tempo em São Paulo. Vereador Jean Madeira, vereador que é extremamente articulado, vereador que tem a linguagem do rádio, né? Vereador do PRB de São Paulo. Obrigado, Wagner. Boa tarde a todos os nossos amigos da TV Câmara. E eu tenho certeza que hoje São Paulo, e como nós queremos a cada dia, está evoluindo. E parabéns pelo programa maravilhoso que é aqui da TV Câmara. Obrigado. Bom, nós já temos perguntas de telespectadores, mas a gente vai puxar essa edição do Clipe Eletrônico com essa questão que envolve o desabamento da obra na Zona Leste da cidade de São Paulo, aquele fato que deixou até hoje de manhã 9 mortos. Na manhã de hoje foi resgatado mais um corpo, as equipes de resgate permanecem nos trabalhos, a prefeitura já havia multado a obra 2 vezes e ainda assim a obra prosseguiu. O prefeito Fernando Haddad deu uma declaração aos jornais ontem, na qual ele diz o seguinte: olha, quando uma obra é multada, quando a obra não tem alvará e ainda assim o cara continua tocando a obra, só com força policial para lacrar aquilo. Eu queria que vocês falassem um pouco, não apenas da questão jurídica, mas prioritariamente da questão humana, já que são 9 vítimas, 9 pessoas que perderam a vida num episódio que vai gerar aí densas investigações. Se me permite, o que acontece? Está se falando sobre indenização para as famílias, mas não tem dinheiro que pague a ausência dessas 9 pessoas dentro de casa. Eu quero aproveitar aqui, Wagner, para poder registrar e parabenizar a uma equipe de voluntários chamada Uniforça. São jovens que sempre estão presentes em acidentes como esse. Estiveram presentes no acidente da TAM. 2007. Exatamente. Estiveram presentes quando o teto da igreja Renascer caiu. Inclusive, eu fui juntamente com eles prestar o auxílio ao Corpo de Bombeiro, porque essa equipe presta auxílio ao Corpo de Bombeiro. Isso aconteceu na Avenida Lins Vasconcelos, na região da Vila Mariana. Exatamente. O incêndio que aconteceu no galpão da Armarim Fernandes, recentemente também, estava presente essa equipe. São jovens que prestam auxílio ao Corpo de Bombeiro. Então, aproveitar aqui esse programa para poder parabenizar a essa juventude, que são voluntários da Igreja Universal do Reino de Deus, que prestam esse serviço voluntário. Quando eles descobrem, quando eles ouvem o noticiário, eles correm para o local para poder prestar auxílio aos familiares e auxílio ao Corpo de Bombeiros. Agora, Wagner, uma coisa tem que ser certa, e Ricardo daqui é bem experiente nisso, algo tem que ser feito, né? Nós precisamos fazer alguma coisa, porque foi avisado, se não me falha a memória, foram 2 vezes comunicado. 2 vezes. E não aconteceu absolutamente nada. Eu tenho uma pessoa que estava no local. Ele é membro da instituição qual eu participo. Ele era funcionário, ele era pedreiro, acho que era da parte de ele é eletricista. E ele saiu 10 minutos antes do desabamento. Quer dizer, nós teríamos perdido essa pessoa também, que é voluntário, que nos ajuda, que muito se dedica. E ele sabe que já havia sido feito esse comunicado e nenhuma providência foi tomada. Então, algo tem que ser feito realmente, e a Câmara, eu acredito que vai estar debruçada em cima disso para poder trazer um ponto final para que isso não aconteça. Porque aconteceu com a Maria Fernandes, e são tantos outros casos que acontecem nessa cidade, nós temos que fazer alguma coisa. Sim, nós temos já perguntas sobre isso, já vou fazer a pergunta do Paulo Ricardo Ramos, do Jardim Pantanal, para os vereadores. Vereador Ricardo Nunes, qual é a leitura que o senhor faz desse processo? O que chama a atenção é que a primeira multa, cerca de R$ 1.900, R$ 1.800, uma segunda multa de mais de R$ 100 mil foi lavrada
contra a obra, contra a edificação, e ainda assim eles entraram com o recurso da multa e tocaram a obra. É lamentável. Primeiro eu queria deixar aqui bastante claro, né, a nossa alegria, nosso reconhecimento pelo trabalho que tem os jovens da Igreja Universal, que é liderado pelo nosso amigo vereador Jean Madeira. Tem uma coisa que a gente vê que, do meu ponto de vista, que foi muito grave nesse processo todo, o Wagner, que é a questão de que a prefeitura, ela deveria ter notificado a autoridade policial, porque tem lá no item, me parece item 6 do Código de Obras, ele fala que se houve um desatendimento, né, a pessoa se a obra estava embargada e houve o desatendimento à determinação ali da autoridade municipal, que aquilo deveria ter sido comunicado. Nós estamos mostrando imagens, olha só, vereadores. Nós estamos mostrando imagens, a equipe de reportagem da TV Câmara, com a repórter Marina Paz ontem, com o repórter Fabrício Glória. Ambos estiveram lá o tempo todo, trazendo informações nessa cobertura, nessa tragédia na Zona Leste da cidade de São Paulo, o trabalho árduo do Corpo de Bombeiros, um trabalho difícil, um trabalho técnico, um trabalho que requer extrema precisão, inclusive no movimento das máquinas. Queria que o senhor continuasse o raciocínio do senhor, vereador. Então, até estamos vendo aí nas imagens do nosso secretário Chico Macena. É aquilo que o vereador Jean Madeira falou, acho que a Câmara agora ela é o reflexo, né? Vereador, até essa frase, essa palavra eu gosto de falar muito, é o vereador, é o vereador. Nós estamos bastante preocupados aqui, estamos solidários nessa questão toda e a gente precisa dar uma solução para evitar que novos acidentes desses aconteçam. Mas só enfatizando, Wagner e vereador Jean Madeira, eu acho que é preciso que a gente estude imediatamente aqui, Jean Madeira, essa questão, se houve um desacato a uma determinação da autoridade municipal, era necessário que eles tivessem cumprido o que está no item 6 do Código de Obras, a prefeitura ter comunicado à autoridade policial, né? Então, às vezes as pessoas também falam, a prefeitura não lacrou, tem coisa que é o agente vistor, tem coisa que é a polícia. Quando vai fazer a fiscalização da obra, não é o engenheiro que vai lá, é um agente vistor que não tem preparo, inclusive, técnico, não é engenheiro. O agente vistor, a legislação até o possibilita de requisitar que o engenheiro vá até o local. Mas a parte da prefeitura, Wagner, ela é a parte meramente documental, né? A grande responsabilidade é ali do engenheiro que assina, que recolhe a RT. Isso tem também uma participação. Nós precisamos chamar aqui os conselhos regionais de engenharia, porque eles são os responsáveis por fiscalizar a atividade do engenheiro, que ele não pode ficar assinando a planta sem fazer o cálculo. Então a coisa é mais ampla. Vereador, eu queria pedir um minuto para o senhor, e para o senhor também, vereador Jean Madeira. Nós vamos mostrar, até para trazer a pergunta do Paulo Ricardo Ramos, do Jardim Pantanal, eu queria pedir para a nossa equipe técnica, para a nossa direção de TV, o depoimento de um sobrevivente, Gleison, um pedreiro de nome Gleison. Ele ontem foi resgatado, ele conta o que ele enfrentou e como ele enfrentou para a gente complementar essa história e aí para a gente mudar o tema, avançar na pauta do programa. Vamos lá, vamos ver o que o Gleison disse, como ele relatou o drama a que ele foi submetido nesse desabamento na Avenida Mateu Bey, no bairro de São Mateus, zona leste da cidade de São Paulo, onde 9 pessoas morreram. Muita gente, quando caiu, gritando lá embaixo, foi um maior desespero lá. Você tinha algum parente aqui na obra, não? Eu tinha, que infelizmente não sobreviveu. O Felipe. Ele era o que, seu? Ele, meu primo. E quando você começou a trabalhar aqui, já faz tempo? Nessa obra aí não, quando a gente chegou o prédio já estava erguido já o prédio. E alguma vez tinham falado pra você que tinha algum risco, algum problema? Não, só o pessoal comentava, né? Entre nós mesmos. Funcionário ali, entre nós mesmos, a gente comentava. Mas mesmo assim mandaram a gente continuar trabalhando, sabendo que estava tudo irregular aí, mas mesmo assim. Significa que vocês fazendo obras mesmo? Eles falam que vocês estavam só fazendo vistoria do local? Não, vocês estavam trabalhando. Nós estávamos trabalhando, nós ia fazer, reforçar o prédio todo, a gente ia reforçar o prédio todo. Aí quando foi ontem, aí teve... Como é que foi naquele momento? Irregular isso aí, tava tudo irregular mesmo. Como é que foi naquele momento? Foi um desespero, foi desespero lá na hora. Só que caiu por cima de mim,
Aí eu fiquei mais ou menos uns 10 minutos ali, parado ali, que não dava para mexer nada, só ouvindo as pessoas gritando, pedindo socorro. Se eu forçar muito ainda dói, o braço, o ombro, tudo. Como é que você saiu de lá? Por causa dos bombeiros, o bombeiro me tirou. Através do Rubi, que se comunicou com os bombeiros de lá de baixo, pelo telefone, ele estava falando com os bombeiros. Aí até ele estava falando onde é que a gente estava, tudo. Até que os bombeiros conseguiram localizar a gente. Esse operário se chama Gleison Feitosa. Ele perdeu um primo de nome Felipe, que morreu neste acidente na zona leste da cidade de São Paulo. Sobre isso, a pergunta do Paulo Ricardo Ramos, do Jardim Pantanal. O que os vereadores podem fazer para que construções não sejam erguidas à margem da lei, sem alvará e coloquem em risco a segurança das pessoas? Quem começa? Para o ímpar. Eu acredito que Wagner, imediatamente, colocar mais rigor na fiscalização e o acompanhamento depois que o fiscal já foi no local. Ou seja, estamos falando do Departamento do Uso e Controle de Imóveis da Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Entendeu? Porque se foi feita uma notificação, se já foi feita uma vistoria no local, né, e não podia dar seguimento àquela construção, não poderia simplesmente vir mais uma outra notificação e uma outra notificação, porque de notificação em notificação resultou então em 9 mortes. Então, para que isso possa ser, não venhamos mais ter isso dentro da cidade de São Paulo, tem que haver um rigor maior, não apenas para o fiscal chegar até o local, mas o acompanhamento, para saber se de fato, como o vereador Ricardo falou, se foi feito a notificação, se foi feito a multa, a obra foi embargada, ela continuou, se mesmo depois de notificado continuou, vamos ter que chamar força policial, então que chame a polícia, mas algo tem que ser feito para que isso não volte a acontecer. Porque se não fizer, vai voltar a acontecer. Nós voltaremos aqui a esse programa, ou tanto eu quanto o vereador Ricardo, ou outros vereadores, e será tema novamente nesse local. Exatamente. E aí, vereador Ricardo Nunes, então, o que cabe à Câmara Municipal, e aí não apenas ao vereador, mas à vereança como um todo, no papel precípio do Legislativo de fiscalizar o Executivo em relação a casos como esse? Olha, respondendo aí ao Paulo Ricardo, Jardim Pantanal. Isso. Jardim Pantanal, conheço. Zona Leste. Então, olha, a gente tem uma situação, uma cidade de 11 milhões e 200 mil habitantes. Nesse exato momento, tantas outras, dezenas e centenas de obras igual a essa estão acontecendo agora, né? Eu vejo o seguinte, nós vamos discutir aqui a questão a revisão do Código de Obras, né? Logo depois do plano diretor e da lei de zonamento. É uma coisa que a casa vai discutir, que a gente pode colaborar com alguma coisa. Mas eu acho assim, para a pessoa fazer uma obra, Wagner de Madeira, ele tem que ter lá a placa. E obrigatoriamente tem que estar lá na placa o número do processo, o nome do engenheiro responsável, todas as informações, isso é obrigatório por lei. Se você, hoje, com o mundo da internet, se você olhar no site, né, todo mundo tem site hoje, e você colocar o número do processo lá, tem a informação como é que está o andamento daquilo. Então, o que eu poderia até aqui pedir para a população colaborar, né, fazer mais do que 55 fiscais, que a grande função do vereador é a fiscalização, multiplicar isso, ver lá o número do processo, se está tendo uma obra, entra no site, vê se aquele processo está deferido, se não tiver, nos comunique. Comunique a mim, vereador Ricardo Nunes, vereador Jean Madeira, aqui a ouvidoria da casa, faça a comunicação. Nós temos, o prefeito Fernando Haddad criou agora, inclusive, a controladoria. Nós temos vários mecanismos de comunicação da população com relação a isso. Nós precisamos criar uma cultura de reclamar, né? Se a gente tivesse, a prefeitura teve lá, mas se tivesse várias pessoas de Madeira falando, olha, tem uma obra aqui, não tem a placa, a gente teria criado um alerta para cima disso. Então, gente, nesse momento aconteceu essa infelicidade, que a gente lamenta muito, mas outras obras estão acontecendo na cidade. A gente precisa fazer uma atuação firme em cima, de poder cobrar, fiscalizar. Eu gosto muito, toda sexta-feira, como não tem sessão aqui na Câmara, eu vou para a rua fiscalizar, né? Vou no local, vejo uma obra, vou numa UBS, vou em algum local
E acho que é uma prática que muitos vereadores, a casa está com 40% de vereadores novos, né? Eu sou um deles, o Jean Madeira. Então, de fazer uma fiscalização intensa e mudar culturalmente essa situação, Wagner. Vamos lá, vamos virar a pauta, vamos falar de outros assuntos. A gente tem aí no noticiário de hoje, nos jornais, obviamente, uma extensa cobertura do poder público, da tragédia, das 8 mortes, que agora são 9, porque foi achado mais um corpo na manhã de hoje. O prédio que caiu deveria ter um só pavimento, diz o jornal Estado de São Paulo. A prefeitura foi omissa ao não emparedar a obra, acusa um promotor também no Estadão. Aí excesso de peso, bombeiros ainda buscam 2 desaparecidos, um deles foi encontrado. A obra tem um andar a mais do que o previsto, diz a Folha. Houve omissão da prefeitura, diz a Folha também. Enfim, uma extensa cobertura, inclusive com uma reportagem sobre uma operação do Corpo de Bombeiros para salvar vestidos de noiva, vestidos de festa, né? Que foi um dos pedidos que essa matéria assinada pela Ana Flávia Oliveira e pelo Robson Ventura do jornal Agora. Bom, virando a pauta e falando sobre outros temas da cidade, já que esse é o tema que domina o noticiário nessa quinta-feira, eu queria trazer para vocês uma questão que vai entrar fortemente no plano diretor, na revisão do plano diretor, que deve chegar no dia 15 de setembro aqui à Câmara Municipal de São Paulo. O tema é mobilidade urbana. Olha só a pergunta da dona Mariana Lopes do Ipiranga. Está na hora da CET fazer um mapeamento mais inteligente dos semáforos espalhados pela cidade. Os semáforos são os grandes vilões do trânsito na cidade. Quem ganha além da indústria com tanto semáforo? Ela trabalha aqui ao lado do Palácio Anchieta, na região central, e diz que um novo semáforo está sendo instalado na Rua Major Quedinho, e que isso gera um problema de trânsito, um colapso no trânsito de toda a região. Qual deve ser a pauta, como é que se deve nortear a mobilidade urbana em São Paulo a partir de agora? Eu só queria fazer, na verdade, eu queria até tirar uma dúvida aqui. O mesmo sistema que nós temos, que são os radares, que o radar, quando ele não queima, o radar ele não para de funcionar. O semáforo, sim. O semáforo, choveu em São Paulo, pronto. Os semáforos começam a ficar no amarelo piscante. Às vezes sem chuva, vereador. Às vezes sem chuva. Não. Vamos dar algo que aconteceu hoje. Hoje não choveu em nenhum momento. Eu saio da Vila Mariana, dou aula na Fapcom, na Vila Mariana, ali na região próxima à Sena Madureira. O cruzamento da Rua Sena Madureira com a Rua dos Otones, às 11h15 da manhã, tinha uma operação da CET gigantesca montada ali, porque o semáforo estava apagado e não choveu. Isso hoje, quinta-feira, dia 29. Eu só não consigo entender isso. O funcionamento do semáforo é de péssima qualidade, mas os radares não param de funcionar. Seria bom se eles parassem de funcionar junto com os radares, junto com o semáforo, mas parece que o interesse, eu não sei, não estou aqui batendo, mas é uma dúvida que eu trago comigo. Afinal de contas, por mais que esteja hoje como vereador dessa cidade, eu também sou um cidadão, eu também pego o meu automóvel, vou dirigir, encontro muitas das vezes os semáforos completamente parados, ou totalmente desligado, ou no amarelo piscante, e vira um caos. A cidade já é difícil se locomover com os semáforos funcionando, com eles ainda quebrados. Então, eu queria aproveitar o programa e lançar essa pergunta, que eu queria entender por que não usa o mesmo sistema, o mesmo mecanismo que nós temos nos radares, que nunca queimam, nunca funcionam ali ativamente, sabe? Eles são 100%. Esse mesmo sistema ser aplicado nos nossos semáforos, que eu tenho certeza que pelo menos ajuda um pouco. Vereador, o senhor como vereador, em relação à dúvida que o senhor tem, que eu concordo que ela é dúvida de boa parte da população, o que é que o senhor pode fazer? A gente pode, eventualmente, propor um debate, uma audiência pública sobre isso na revisão do plano diretor? Que fique registrado isso aqui. Que fique registrado isso, porque vai se falar sempre de mobilidade. Aí nós vamos entrar nesse, no caso que você acabou de falar, que estava lá e o semáforo estava parado. Isso acontece o tempo todo, diariamente, é todo dia, o tempo todo, toda hora, sem parar na cidade de São Paulo. E vira um caos. É um motoqueiro que cai, caos. É um acidente que acontece, caos. É um semáforo que não funciona, caos. Mas os radares a 100 por hora nunca param. Não dão trégua. Então, acredito que tem que se chamar mesmo aqui na Câmara para poder conversar e mudar. Vamos fazer com que os semáforos, então,
não parem de funcionar. Vereador, eu queria convidar o senhor a trazer a resposta que o senhor lançou, para a pergunta que o senhor lançou. E eu vou buscar essa resposta. Apurar essa resposta, qual é a dicotomia, qual é a diferença, qual é a alternância que existe entre o sistema de operação de semáforos e o sistema de operação de radar. Eu, honestamente, não sei responder aquilo que o senhor está perguntando aqui, não sou técnico no assunto. Queria que o senhor nos ajudasse pautando o assunto, trazendo o assunto aqui para a gente poder falar melhor sobre ele. Vereador Ricardo Nunes, o senhor concorda que a dúvida aqui do vereador Jean Madeira? Não, concordo plenamente. Você vê, eu tenho várias situações e já enviei várias solicitações para a CET, porque eu entendo, Wagner, que a gente sempre tem que buscar boas experiências. Muitas cidades do interior de São Paulo, eles têm um número reduzido de semáforo e tem muita rotatória. Você pega um exemplo naquela Belmira Marim, a gente, às vezes, já é uma avenida ruim, aí tem semáforo, não consegue. Tem lá no Jardim Ângela, a M-Boi Mirim, quando começa a Caldeira Filho, né, ali, semáforo para quem sobe, para quem vira. Se tivesse uma rotatória, você conseguiria, não precisa nem ser engenheiro de tráfego, você já conseguiria dar uma fluidez maior para os veículos. Mas existe uma cultura na cidade, né, de querer colocar semáforo para todo lado. E até teve uma lei agora do vereador Telhado aqui que durante a madrugada não vai mais assim, fica só piscando, né? Então, para ver que não funciona mesmo, né? Então, realmente a questão aí do Jean Madeira, eu vejo que atrapalha. E a gente precisa trabalhar, a gente podia trabalhar junto nisso, de poder incentivar a CET a eliminar o maior número de semáforos possível e colocar rotatórias, Começa a observar por onde você passa. Se você colocar uma rotatória ali, sendo aquilo não vai ser uma coisa muito mais ágil, muito mais dinâmico, né? Sem esse problema de semáforos que não funcionam bem. Esse assunto mobilidade urbana é um assunto sobre o qual a Câmara está debruçada, o código, a revisão do plano diretor vai trazer extensos debates sobre isso. Chama a atenção creches, o déficit no número de creches, habitação, áreas verdes e mobilidade. Nas audiências públicas que a TV Câmara cobriu, nas audiências públicas que a Rádio Web Câmara cobriu e nas audiências públicas que todo o pessoal do Portal da Câmara cobriu, espalhadas pelos mais variados cantos da cidade, esses 4 assuntos foram os preponderantes. Aparecem até mais do que questões de saúde pública, o que causou aqui em nós, em discussões editoriais aqui dentro, alguma estranheza. Olha, mobilidade urbana, habitação, educação, aí a questão das creches, eles aparecem predominantemente como assuntos aos quais o paulistano está atento e conectado. Realmente, a questão da creche é uma coisa gravíssima, né? Eu já tive a oportunidade de te falar, eu participo de uma entidade que tem creche conveniada, nós temos lá 6 mil crianças em 10 creches. Nós temos hoje, número oficial da Prefeitura, a falta, vereador Jean Madeira, de 97 mil vagas de creche. O que nós temos de estudo lá na nossa associação é de 150 mil vagas. Não, eu vou pedir um minuto para o senhor. Vou pedir para o nosso Xavier, pessoal da área técnica aí, nós tivemos, agora no Jornal da Câmara, nós tivemos uma ambientação do tamanho desse déficit. Foi a primeira coisa que a gente exibiu no Jornal da Câmara, o que a gente chama aqui para nós, o senhor que é um profissional de comunicação, uma nota coberta aí de informações sobre o tamanho desse déficit, algo bem curtinho, de 20 segundos. Eu queria que o senhor assistisse para a gente falar com mais propriedade desses números que dimensionam o tamanho do buraco nas vagas e no acesso às creches municipais. Vamos ver. 7 mil ações individuais contra a falta de vagas tramitam na Justiça. A Defensoria Pública recebe pelo menos 70 pedidos diários de auxílio. Hoje, o número de crianças não atendidas passa de 143 mil. 127.361 esperam por vagas em creches e 15.879 por vagas na pré-escola. Vereador Ricardo Nunes. Esses números aí eu conheço, infelizmente, conheço-os bem. E a gente que é de uma região mais periférica, é muito comum, Wagner, a gente está no bairro e o irmãozinho de 7 anos tem que cuidar do irmãozinho de 1 ano para a mãe trabalhar porque não tem vaga na creche. Eu considero o secretário de Educação, César Calegari, um excelente nome, um bom secretário. Mas nessa parte de creche, ele está tendo uma dificuldade enorme com a questão cultural dos funcionários da secretaria, que eu não tenho nenhum problema aqui de falar, porque a gente também tem que ter lado, tem que ter posição.
As diretorias, eu já falei isso na tribuna. Qual é a questão cultural? Eles fazem campanha para não ter a creche conveniada, acho que é uma disputa, que é uma grande idiotice, né? A gente precisa de colocar essas crianças na creche. A formação do cérebro vai até os 4 anos de idade, existem estudos que vai até os 6 anos de idade, nessa formação do cérebro é onde vai se formar toda a parte cognitiva da criança, Wagner. Isso vai dizer, vereador Jean Madeira, se lá na frente essa criança, quando adulto, se vai ser agressivo, se vai pôr uma arma na cabeça da gente, não vai ter nenhum remorso. Então, a fase da formação do cérebro, onde se forma toda a parte cognitiva, é muito importante. A creche é a questão essencial, por isso que aparece em primeiro lugar. Wagner. Sem falar, vereador João Madeira, na questão que envolve o desenvolvimento da sociabilidade da criança ao conviver com outras crianças e, além disso, a questão lúdica da primeira infância, né? Ou seja, que a gente... o problema, de novo, o problema está claro. Qual é a solução? Construir creche. Ou conveniar, vereador. Construir, conveniar. Porque construir vai demorar 2 anos. Na verdade, cumprir, né, Ricardo? Vereador Ricardo. Cumprir o que foi proposto desde o início do ano. Nós, inclusive, trouxemos aqui o secretário, César Calegari, e ele foi muito claro, nós ouvimos, foi a Comissão da Educação, qual pertenço, e muito bacana, muito bonito todas as propostas, e compete a mim, ao senhor, aos demais pares dessa casa, a fiscalização para o cumprimento da palavra. E foi citado aqui também esse convênio, as creches conveniadas. O povo tem pressa, São Paulo é uma locomotiva que não para o tempo todo. E não podemos mais perder tempo. As crianças estão sem as creches, precisam de apoio, precisam, como o senhor bem colocou aqui, desse acompanhamento, desse auxílio para o crescimento e desenvolvimento delas. Senão, o tempo vai passar, 2013 vai passar, vai chegar a 14, vamos nos preocupar com a Copa e vai cada vez ficando de lado e o povo é que sofre com Vereador isso. Jean Madeira, deixa eu falar com você. Ó. Em fevereiro, o secretário César Calegari, o que eu gosto de enfatizar, que eu tenho o maior respeito, porque realmente conhece da educação, não vou negar que na parte do convênio de creche está deixando a desejar. Né? Grande secretário César Calegari, não tenho amizade pessoal, mas o considero como profissional, mas na parte de creche está deixando a desejar. Tive com ele em fevereiro, despachei pessoalmente aqui na casa, aqui na Câmara Municipal, ele esteve aqui para atender os vereadores, falei, secretário, está aqui meus ofícios, nós temos prédios e a entidade pronta para conveniar e tem o dinheiro. Nós estamos em agosto, não saiu até hoje, nós temos com o prédio pronto, Jean Madeira. A nossa entidade, o prédio está pronto. É só assinar um papel, é só querer fazer. E aí, outras entidades também, o prédio está pronto, a estrutura está pronta, o móvel está colocado, Wagner. Os senhores, como vereadores, os senhores não podem chamar o secretário municipal de Educação, César Calegari, que já esteve aqui conosco no Jornal da Câmara, os senhores não podem chamar o secretário para uma audiência pública, para um debate sobre o tema, porque o déficit de 140 mil vagas é um déficit, vereador, que impõe um drama humano sobre famílias. Isso. Até porque uma criança de 7 anos que tem a responsabilidade de criar uma criança de 1 ano, ela está perdendo a infância dela. Sim. Você está imputando a ela uma responsabilidade para a qual, genuinamente, ela não deveria ter. Pelo menos Wagner, e né? o risco? Sem dúvida. Não, o risco de um menor cuidando de outro menor. Não tem como. E imagina essa mãe que foi trabalhar. Como é que ela fica? Será que ela tem um bom rendimento, Ricardo? De jeito nenhum. Não tem como ter um bom rendimento, porque ela está no trabalho com a cabeça em casa. Então ela nem produz, a produtividade dela é a mínima possível, é muito baixa, porque a cabeça está a 1000 por hora. Você pega, por exemplo, Wagner, um senhor chamado Duarte, que é o diretor da Delegacia Regional de Ensino da região lá do Guarapiranga. Não, próximo a Santana, não é nem da minha região. Pô, esse rapaz, tem a creche conveniada lá, o que ele manda de documento pedindo alvará, pedindo não sei o quê... Só cria dificuldade. Lá na Capela do Socorro, lá na região da Imiboi, olha, para você ter uma ideia, nós temos um levantamento de que na região da Imiboi Mirim, que é a região onde tem o maior déficit de vaga de creche da cidade de São Paulo, para cada 100 crianças que quer uma vaga, Jean Madeira, só 36 consegue. É um estudo que foi feito aqui pela casa, está aí à disposição de todos os vereadores. Dia 11 de março de 2011, vereador, um terremoto seguido de tsunami de grandes proporções atingiu o norte do Japão.
mais de 20 mil pessoas perderam suas vidas e houve uma devastação muito grande. Uma televisão pública japonesa chamada NHK fez um documentário bastante primoroso sobre isso. 2 meses depois, toda aquela região estava reconstruída. Qual é o problema que atravanca todo esse processo aqui no Brasil? É burocracia, é uma legislação complexa, é um poder público que sofre consequências jurídicas dos vários agentes sociais. Como é que a gente explica isso para as pessoas? Porque, assim, se algo similar acontecesse no país, o colapso parece que seria exponencial. Ou o senhor discorda? Não. Querer, poder, conseguir. Quem quer pode, quem pode consegue. Agora tem que querer. E o vereador Ricardo falou sobre a creche conveniada. Eu vou voltar aqui. E sobre o secretário. Então, por que não chamarmos o secretário e todas as pessoas que querem fazer esse convênio com suas creches conveniadas aqui na Câmara? Acho que em um dia resolve tudo. A equipe da Secretaria de Educação... Fazer o mutirão da creche. O mutirão da creche. Vamos propor aqui o mutirão da creche. Traz todo mundo e no único dia, a equipe da Secretaria, juntamente com aquelas creches que querem fazer o convênio, resolve na hora. Como se fosse uma audiência pública, todo mundo vendo as claras. Os senhores estão, o vereador Jean Madeira, o vereador Ricardo Nunes, os senhores estão com os telespectadores da TV Câmara assumindo 2 compromissos hoje. Eu estou propondo. O primeiro compromisso: entender o hiato que existe entre o sistema de funcionamento do semáforo e o sistema de funcionamento dos radares. Isso eu preciso. Compromisso assumido. Compromisso assumido. Segundo compromisso: promover um debate público sobre o déficit no número de vagas em creches, trazer os entes que podem agilizar a assinatura de contratos e de convênios para que esse contrato seja reduzido, num diálogo que é uma proposição do Legislativo. Compromisso assumido. Compromisso. Agora, e esse é mais fácil, porque o Jean Madeira é da Comissão de Educação, eu sou da de Finanças. Então é educação e recurso. Tá resolvido. O do outro a gente vai ter que falar com transporte, mas... Agora, vereador assumido. Ricardo, assumido, sabe por quê, Wagner? Eu acho que na multidão do conselho vem a sabedoria. Então, não adianta nós termos muitos conselhos e não levar a lugar nenhum. Se nós temos um problema e tem como solucionar, bota tudo numa... Desculpa eu falar esse meu jeitão, meu jeito de falar é assim. Bota tudo numa panela, faz um panelaço aqui e resolve na hora. Porque senão vai trazer todo mundo aqui, aí vem um e fala, não, porque nós vamos fazer assim, sensado. E outro vem e fala, não, porque isso é um problema de fulano. E se discute, mas as crianças vão continuar sem as creches. Se nós temos as pessoas que têm as creches que podem ser conveniadas, existe lá o trabalho da Secretaria que quer conveniar, vamos unir o útil ao agradável e resolvemos tudo dentro da Câmara Municipal. Eu queria só deixar um comentário, Wagner, que é importante, porque eu falei com o prefeito Fernando Haddad pessoalmente. Nós estávamos no evento onde estava o César Calegari e o Fernando Haddad. Eu falei, agora? Falei, ô prefeito, é o seguinte, o que o senhor pensa das creches conveniadas, né? Que é a solução que a gente consegue resolver o déficit. O prefeito falou e eu gostaria de repetir isso para você, porque ele falou para mim. Eu sou absolutamente a favor das creches e secretário César Calegari esteja ciente disso. Vamos trabalhar para conveniar essas creches. Né? Então, até uma coisa bacana que o prefeito Fernando tem sido bastante positivo nas questões, né? Não tem ficado em cima do muro, tem tido uma postura bastante enfática. Agora, a equipe dele precisa ajudar, né? Senão não vai. Porque às vezes culpa sempre o prefeito, mas o senhor mesmo testemunha que ele quer. Não, ele quer. Só que ele delega a responsabilidade, a autoridade. Todo homem está sujeito a uma autoridade. Compete a esse homem que tem autoridade fazer valer. Então, o prefeito concede autoridade, que o secretário tem a autoridade e delega também a autoridade à sua equipe. Então, Wagner, se nós não juntarmos aqui na Câmara, isso resolve, Ricardo, isso é muito forte. Isso resolve na hora. Olha, vereador, eu queria dar uma notícia, de tudo. Eu queria trazer uma notícia para o senhor, para a gente encerrar quase o programa. Educação infantil terá 100 mil vagas por convênio. A notícia está publicada hoje no Jornal Agora, a página A5, e, resumidamente, ela diz o seguinte: a gestão Fernando Haddad, do PT, quer criar 100 mil vagas para a educação infantil por meio de convênios com ONGs até o final do mandato. O número de vagas destinadas exclusivamente a creches e a escolas municipais de educação infantil, as EMEIs, não foi divulgado. O anúncio foi feito pelo secretário César Calegari durante o lançamento do programa São Paulo Carinhosa, um conjunto de ações de várias secretarias para beneficiar crianças de 0 a 6 anos. Aí tem uma declaração do secretário Calegari que é a seguinte: a expectativa é de que a cidade se prepare para abrir essas 100 mil vagas por convênio. Ou seja, há um indício de algo
que a Câmara pode trazer. A notícia do Estadão, ainda sobre esse recorte, é: São Paulo estuda priorizar pobres em creche. A Prefeitura vai propor uma fila social em audiência do Tribunal de Justiça. A audiência que a repórter Natália Figueiredo cobriu hoje cedo. A audiência pública está acontecendo agora no Tribunal de Justiça. A gente mostrou essa audiência na primeira edição do Jornal da Câmara e vamos mostrar o evento à noite, na segunda edição, com a apresentação do Marcelo Miura. Essa fila social, nessa audiência do Tribunal de Justiça, aponta que há 127 mil crianças de 0 a 3 anos que não são atendidas. Wagner, me permita fazer aqui, muito bem, o pessoal aqui da TV Câmara colocou no início da matéria, nós temos mais de 70 ações judiciais por dia. Por dia. Por que acontece? É uma obrigação do Estado fornecer a creche. Então, as pessoas já estão, para conseguir a creche, eles já criou uma cultura já. Olha o absurdo, uma cidade que tem um orçamento de quase 40 bilhões, é o terceiro orçamento do país, é uma cidade que tem um PIB maior do que o Chile, as pessoas têm que se recorrer ao judiciário para conseguir colocar o seu filho, ter o seu direito. Agora, essa questão da vaga aí, o prefeito quer, o secretário quer. Existe, Jean Madeira, você que está com a educação, uma questão cultural nas diretorias regionais de ensino, do pessoal de carreira, achar que está tendo concorrência com as conveniadas. Gente, é um apelo aqui. Pessoal aí das diretorias de ensino, não é concorrência. Vocês não podem ser desumanos de ficar segurando o processo. Os processos estão lá, os imóveis existem, os convênios estão lá e não se faz. Ou seja, serenidade. Serenidade. Não, eles seguram, eles emperram, criam dificuldade. Celeridade é a solução. Com certeza. E serenidade. Celeridade e serenidade. Então, vereador Ricardo, esse pessoal também tem que estar aqui no dia? Sim. Para poder o bom andamento? São subordinados ao secretário. O secretário tem que chegar para esse pessoal e puxar a orelha. Falar, acorda para a vida, né? Vamos lá. Wagner, qual é a solução? 2h51, nós vamos voltar ao assunto, hein? Nós já temos mais dois programas mais importantes da cidade, praticamente definidos com os senhores, vereador Jean Madeira, do PRB, e com o vereador Ricardo Nunes, do PMDB. Se você quiser entrar em contato com os vereadores, você vai ver aí na tela o telefone do gabinete do vereador Ricardo Nunes, 3396-4063, 3396-4063, vereador Ricardo Nunes, que é do PMDB, tá? O e-mail do vereador Ricardo Nunes, que a gente pôs aí na tela também, ricardonunes@câmara.sp.gov.br, e aí o telefone do gabinete do vereador Jean Madeira, do PRB, 3396-4637, 3396-4637 e jmadeira@r7.com. Assim, meus caros, às 2h52, e tendo em vista que os senhores têm sessão plenária, nós vamos encerrar o programa já antevendo aí uns debates mais extensos e mais minuciosos, mais detalhados sobre essas questões. Vereador Jean Madeira, eu gostaria de agradecê-lo pela predisposição, pelo debate, pela atenção com o telespectador. Wagner, eu fico muito agradecido de ter participado juntamente com o brilhante Ricardo Nunes, vereador Ricardo Nunes. Eu peço a Deus em favor das famílias, das vítimas lá da Zona Leste, que aconteceu aquele acidente na Mateu Bay, que Deus venha confortar todos os familiares. Infelizmente, foram 9 vidas que foram perdidas, mas a família precisa de total apoio e não apenas como vereador, mas como humano que sou, quero me colocar à sua inteira disposição, à disposição das famílias para poder dar todo o auxílio, todo o apoio. E que Deus abençoe cada vez mais a cidade de São Paulo e avante São Paulo. Obrigado ao senhor. Vereador Ricardo Nunes, é um prazer recebê-lo aqui. Esperamos o senhor mais vezes para falar conosco de assuntos da cidade e estamos à disposição. Obrigado pela atenção. Obrigado, Wagner. Obrigado a toda a equipe aqui da TV Câmara, né? Muito obrigado aqui por compartilhar com meu amigo, se tornou meu amigo, vereador Jean Madeira, que é uma pessoa dedicada, meu amigão, meu vizinho, né? Moramos no mesmo prédio, inclusive. É um grande vereador. Quero deixar esse testemunho para vocês. Tem uma atuação importante dentro da casa. Você vê, esse episódio de São Mateus, ele foi lá. Né? O Jean Madeira foi com a sua equipe de voluntários, levou alimento. Isso é importante falar, Wagner, para as pessoas. Mas agradecer muito a atenção de vocês, telespectador, e dizer que eu estou muito feliz aqui, né, de ter aprovado já semana passada, em segunda votação, o PL 238, que foi uma luta da bancada do PMDB, que simplifica a licença de funcionamento, e pedir para você, Wagner, a oportunidade de poder um dia vir aqui explicar esse projeto, que é um dos projetos mais importantes para a cidade de São Paulo. Está convidado. Amanhã no Jornal da Câmara? Amanhã no Jornal da Câmara, vamos ver. Amanhã no Jornal da Câmara, 1h da tarde, para falar do PL
238. Combinado? Combinado. Combinado. Vereador Ricardo Nunes detalha esse projeto que envolve a taxa de fiscalização, a simplificação da licença de funcionamento. Da licença de funcionamento das empresas. 2h54, agradeço a ambos, agradeço a você, telespectador, a equipe de redes sociais da TV Câmara, a quem participou, ao Marcos Campos, nosso produtor do programa. A partir das 6h30 da tarde, você já sabe, a segunda edição do Jornal da Câmara, sob o comando do Marcelo Miura. Mais notícias da cidade, mais notícias do Legislativo, a sessão de hoje à tarde, enfim, todas as informações, além, claro, da prestação de serviço. TV Câmara de São Paulo, a política da cidade passa por aqui. Uma boa tarde a você.